Mundos Transmediáticos, Repensando o Design de Cybermundos. É uma apresentação baseada no texto de Lisbeth Klastrup e Susana Tosca, apresentada pelo grupo de alunos Carolina Bello, Eduarda Rosa, Eugênia Bochein, Júlia Bitello, Juliana Balbinot e Lucas Romanzini. O conceito de Transmedia Worlds, na nossa tradução livre Mundos Transmediáticos, foram introduzidos pelas autoras Lisbeth Klastrup e Susana Tosca, pensando em universos que permanecem fazendo sucesso com o público, como a Terra-média do Senhor dos Anéis, Star Wars, a galáxia toda e o universo, por exemplo. Nesse sentido, as autoras tentam responder uma questão bem interessante, que seria: o que define um universo bem-sucedido que pode ser transportado através de várias mídias? Sendo assim, os mundos transmediáticos podem ser definidos como sistemas abstratos de conteúdo a partir dos quais um repertório de histórias e personagens fictícios pode ser atualizado ou derivados em diferentes formas de mídia, nas palavras de Susana e Lisbeth Klastrup. O que caracteriza um mundo transmediático, então, seria o que o público e os designers compartilham como uma imagem mental da natureza do mundo. Ainda segundo as autoras, um mundo transmediático seria mais do que uma história específica, embora suas propriedades sejam geralmente iniciadas através da narrativa. Por exemplo, o mundo transmediático da Terra-média de Tolkien é uma trilogia específica do Senhor dos Anéis, e sim, inclui os filmes, os jogos de tabuleiro, os jogos de computador, as fanfictions, as paisagens pintadas por artistas gráficos, entre outros. Além disso, o mundo transmídia pode iniciar por qualquer meio, do filme para os livros, como Star Wars, ou o caminho inverso, como aconteceu com Harry Potter, que iniciou pelos livros e teve filmes. Vai ter também agora uma série em 2025, de jogos para filmes e entre outras possibilidades. Para entender melhor o que é o mundo transmediático, é importante entender o que não é o mundo transmediático. O Transmedia Storytelling proposto por Henry Jenkins não se caracteriza como um mundo transmediático. Embora ambos explorem a convergência de mídia, Jenkins foca na narrativa, enquanto as autoras exploram o universo, o sistema de conteúdo abstrato do universo. A narrativa transmedial proposta por Marie-Laure Ryan também não se caracteriza como um mundo transmediático. Ryan privilegia o aspecto narrativo, assim como as autoras, porém, Klastrup e Tosca consideram que a narrativa é apenas um dos elementos possíveis nos mundos transmediáticos. O sistema de entretenimento proposto por Sitarsky também não se caracteriza necessariamente como um mundo transmediático. O conceito de Sitarsky é centrado em personagens e eventos específicos, enquanto as autoras defendem que os mundos transmediáticos transcendem esses limites. Oi, eu sou o Lucas, e agora que nós sabemos um pouco do que o mundo transmedial é ou não é, nós vamos falar um pouco sobre a construção de um mundo transmedial. A construção de um mundo transmedial, ou de sua existência, geralmente é composta por 3 características principais, que podem ou não ser coesas através das diferentes mídias. Essas 3 características são o mythos, o topos e o ethos. O mythos se refere aos conflitos centrais, às histórias, objetos históricos, criaturas míticas, ou em outras palavras, o conhecimento de bastidores necessário para interpretar os eventos de um mundo. O topos se refere ao espaço e ao tempo do mundo, ou seja, o mundo geográfico, as cidades, paisagens, períodos históricos, culturas, idiomas e etc. Já o ethos se refere à moral e à ética do mundo, a hierarquia dos personagens, o destino, os objetivos da história do mundo, ou em outras palavras, o conhecimento necessário para agir no mundo e para definir aquilo que é ou não é aceitável pelos personagens e pela história. Essas são as características que dão uma certa concretude ou worldness a um mundo transmedial. E para que esse worldness ou as características intrínsecas ao universo possam ser estudadas, o mundo deve ter uma certa consistência unificadora. Isso se aplica não só às coordenadas espaciais, estilo e física, mas também aos eventos passados que constituem o estado geral atual dentro do mundo. Mas nem sempre os mundos compartilharão todas as características através de diferentes mídias, podendo compartilhar apenas uma ou duas ou apenas fragmentos das características. Como exemplo de uma mídia que compartilha apenas uma ou duas características dependendo do produto, temos os cybermundos, que serão abordados mais adiante, mas que são basicamente mundos construídos virtualmente em jogos, que geralmente compartilham apenas o mythos e o topos. Topos é esse que pode ou não ter diferentes recortes dependendo da época em que foi criado e lançado, para não haver conflito entre os mythos, porém geralmente não conseguem sustentar o ethos de um mundo, por conta da maneira como o jogador pode ou não interagir com o mundo, ou pelas missões que a mídia oferece que podem ir contra o ethos do mundo.
Ainda, outros fatores podem influenciar a construção de mundos através das mídias, como a longevidade de um produto ou mídia, como ocorre com os jogos mais antigos e seus saltos gráficos entre gerações, a sinergia entre mídias e o engajamento do público, que pode preferir permanecer apenas em uma das mídias, e não só isso, mas alguns mundos podem não ter uma boa sinergia entre mídias, tornando muito difícil a adaptação de uma mídia para outra. Cybermundo, o que é? Um cybermundo, ele é um ambiente digitalmente construído e que ele combina narrativas, interatividade e experiências imersivas. Eles são baseados no conceito de mundos transmídia. Os cyberespaços, eles frequentemente se expandem por múltiplas plataformas, como jogos, filmes, realidade virtual e redes sociais. Então, eles criam um ecossistema unificado, porém em constante evolução. Esses espaços, eles borram as fronteiras entre o real e o virtual, permitindo que os usuários eles interajam com as histórias, com os personagens e os mundos de uma maneira mais dinâmica. Seja por meio de interações multijogador, eventos digitais ou conteúdo gerado pelos próprios usuários, os cybermundos são projetados para crescer e se adaptar, e eles refletem a natureza interconectada e participativa da narrativa moderna. Então, se a gente tivesse que fazer uma síntese do que seria então o cybermundo, é um ambiente digital criado para explorar histórias de forma interativa e imersiva. Ele vai além de um jogo ou de uma plataforma, ele conecta narrativas, experiências e o público, e ele está presente em jogos, filmes, realidade virtual e nas redes sociais. Como exemplos de cybermundos, a gente tem o Fortnite, que é um jogo que começou como uma batalha naval, mas rapidamente ele se transformou em um cyberespaço multifuncional. Então, além das partidas tradicionais, o jogo se tornou um palco de shows virtuais, como shows do Travis Scott e da Ariana Grande, que são artistas pop bem reconhecidos, além de parcerias com a Marvel, Star Wars, o próprio Naruto, unindo a cultura pop ao universo do jogo. E um outro jogo muito popular também e que seguiu a mesma dinâmica de proporcionar shows de artistas pop como o Lil Nas X é o Roblox. E uma outra parceria notável que foi feita com o jogo foi com a marca de grife Gucci. A Gucci lançou a sua própria cidade permanente ali dentro do jogo. Por fim, mas não menos importante, a gente tem também um exemplo que é do Hogwarts Legacy. O Hogwarts Legacy é um jogo muito interessante porque ele expande o universo do Harry Potter de uma forma super interativa. Ele é ambientado no século XIX, então o jogo permite que os fãs explorem Hogwarts enquanto interagem com novas narrativas, sem que necessariamente essas histórias afetem a história em si do livro e dos filmes, né? Então, os jogadores eles interagem com essas narrativas e a magia do universo original, ampliando a experiência para além desses livros e dos filmes e, além de tudo, e talvez o mais importante, é que ele expande o seu cânone literário. Qual a importância, então, dos cybermundos? Eles não apenas oferecem entretenimento, mas criam ecossistemas participativos, onde o público não apenas consome, mas ele também interage. Ele também colabora e ele contribui ativamente para o crescimento dessas narrativas digitais. Então, se a gente tivesse que fazer um apanhado, uma síntese da ideia e da importância do cybermundo, os cybermundos criam ecossistemas dinâmicos e em constante evolução. Eles incentivam a participação ativa do público e eles conectam o entretenimento à cultura pop, tornando as narrativas mais vivas e mais acessíveis. Para pensar em como aplicar as teorias e conceitos de mundos transmediáticos em sala de aula, nós trouxemos alguns conceitos educacionais e psicológicos que nos aproximam um pouco de como aplicar. Por exemplo, nós trouxemos a teoria sociocultural de Lev Vygotsky e a educação libertadora de Paulo Freire. Primeiro eu vou começar com a teoria sociocultural de Lev Vygotsky. Em Lev Vygotsky, nós temos o processo de aprendizagem centralizado no estudante. O que significa isso? O estudante é o principal do processo, enquanto que o professor, que antigamente era visto como o principal, é somente um mediador desse processo. E esse processo ele vai acontecer individualmente em cada indivíduo na zona de desenvolvimento proximal, que é a ZDP, definida lá pelo Vygotsky. E o que isso significa em sala de aula? Isso significa que ocorrem múltiplos processos individuais em cada pessoinha que está em relação sociocultural uns aos outros e com os seus meios
históricos e culturais de onde eles vêm. Agora, na educação libertadora de Paulo Freire, o aluno é o protagonista do seu processo. O que significa isso? Significa que o seu arcabouço, a sua história, o seu mundo anterior à sala de aula é a base desse aprendizado. O que acontece, sendo assim, promovendo um diálogo maior e a consciência crítica como elementos constituintes e principais desse ambiente de aprendizado. Assim sendo, por isso que o Paulo Freire define um professor como um facilitador, que é bem parecido com o que o Vygotsky define, né? Depois de definir o que é cada teoria brevemente, eu vou falar um pouco como isso se aplica às duas coisas juntas. Então, trazendo um pouco do Vygotsky, em que o professor é o mediador do processo, o professor trabalhando como mediador desse processo em uma sala de aula, ele poderia definir regras de um jogo, por exemplo, de RPG, ou da matéria que for, trazendo, misturando esses elementos, baseado esse jogo, esse universo do jogo, em um mundo transmediático de conhecimento dos estudantes. Por exemplo, poderia ser um jogo que se passa no mundo de Hogwarts, baseando lá na história do Harry Potter, da J.K. Rowling, ou poderia se passar dentro de Star Wars, e assim por diante. Qualquer mundo transmediático, ele poderia servir de molde para um processo educacional gamificado. E assim permitir que os estudantes aprendam expandindo esse mundo com as suas próprias histórias, com as suas próprias ideias, por meio de outras mídias. O que significa outras mídias? Talvez fazer um grande projeto de aula em que se utilize o Instagram para promover as suas decisões de mudança de mundo. Um exemplo seria uma possibilidade. Agora, em relação ao Paulo Freire, a gente pode simplesmente aplicar a teoria dos mundos transmediáticos ao dar liberdade de escolha de mundo para os alunos. Ao invés da gente, como professor, trazer o mundo, a gente dá essa liberdade de escolha para os alunos. O que vocês gostam? Vocês gostam de anime? Vocês jogam muito? Vocês leem muito? Se vocês jogam, que tipo de jogos vocês jogam? Que tipo de jogos vocês costumam se interessar e trazer isso para a sala de aula? Trazer e fazer grupos separados, cada um com o seu mundo. É uma possibilidade. Então dá essa possibilidade deles escolherem e também dá a possibilidade deles saberem manipular esses mundos. Dar as ferramentas, por exemplo, talvez de escrita ou de conhecimento de como as mídias funcionam. Eu dei anteriormente o exemplo do Instagram. Você pode simplesmente dar o conhecimento para eles de como o jornal funciona, que é outra mídia, e assim por diante, para eles fazerem, sei lá, um jornal de Hogwarts. É uma possibilidade. Então, são infinitas possibilidades que os mundos transmediáticos possibilitam para a sala de aula. Só a única coisa que limita é a nossa capacidade criativa. Seguindo então para algumas ideias práticas de como utilizar e explorar mundos transmediáticos em sala de aula. É possível começar primeiramente explorando esses mundos, tendo como objetivo ajudar os alunos a identificarem como uma única história pode existir através de diferentes mídias, tendo como tarefa analisar em grupos como cada mídia contribui com elementos diferentes para o mesmo universo ficcional. E aqui fica em aberto para a professora escolher se gostaria de estabelecer, fornecer exemplos de universos transmediáticos para que cada grupo analise, ou deixar isso aberto para que os alunos escolham algum que lhes interesse, tendo como essa tarefa, esse objetivo, analisar as diferentes contribuições das diferentes mídias. E nesse momento de exploração com os alunos, pode ser interessante fazer uma diferenciação entre dois fenômenos diferentes. Por exemplo, algumas histórias nascem numa mídia e depois têm diferentes mediações, diferentes adaptações. É o caso, por exemplo, de Alice no País das Maravilhas. Nós temos um romance que, com o passar do tempo, deu origem a adaptações em filme, a jogos e outros fenômenos culturais.
Por outro lado, nós temos histórias que desde o princípio se desenvolvem de forma transmediática. Bons exemplos são histórias da mitologia grega ou da mitologia celta, por exemplo, as histórias do rei Arthur, que desde o princípio são encontradas em narrativas orais, mas também em pinturas, em esculturas, em teatro, também posteriormente narrativas escritas. Mas essa transmedialidade, ela vai construindo essa história desde o princípio. Num segundo momento, é possível trabalhar com a expansão de mundos transmediáticos, tendo como objetivo incentivar os alunos a imaginarem uma nova mídia para uma história já existente, e trabalhando com isso com os conceitos de mitos, topos e ethos. Esses conceitos vão ser muito importantes num primeiro momento de identificar o mundo, identificando qual é a trama principal, qual é o período histórico e o cenário em que a história se passa, e também as questões éticas daquele universo. Nessa atividade, é possível deixar de antemão estabelecidas quais são as histórias que serão analisadas por cada grupo, assim como deixá-los livres para escolher entre determinadas opções ou sem qualquer restrição. Numa aula de inglês, por exemplo, seria possível trabalhar com versões adaptadas de literatura em inglês. Podemos tomar Frankenstein como exemplo. E analisando esses conceitos, nós poderemos colocar como mitos, como a trama principal, Victor Frankenstein criando uma criatura a partir de cadáveres e posteriormente a rejeitando pelo horror que ela causa. E nós temos essa criatura sentindo-se excluída e rejeitada e buscando vingança contra seu criador. Como topos, nós temos uma narrativa que se passa no século XVIII, tendo como principais cenários Genebra, na Suíça, que é a cidade natal de Victor Frankenstein, a Universidade de Ingolstadt, onde ele realiza seus estudos e dá vida à criatura, e as regiões isoladas do Ártico, onde Victor persegue a criatura em sua busca final por vingança e por redenção. E como ethos, como as nossas questões éticas, nós podemos levantar as consequências da ambição científica sem responsabilidade, a rejeição e alienação de quem não se encaixa nos padrões sociais e a resposta violenta do oprimido, e o conflito entre natureza e ciência, e o perigo de tentar controlar a vida. Após identificarem os elementos mais relevantes do universo escolhido, os alunos deverão expandi-lo de maneira transmediática. Para essa atividade, fica aqui a sugestão da criação de uma prequel ou uma sequel. Uma prequel seria uma história prévia que explora as origens de algum personagem. Ou então, uma sequel, uma sequência, uma continuação que imagine eventos ocorridos após a história conhecida. Ainda tomando Frankenstein como inspiração, podemos imaginar alguma história que explore a origem da família de Lacey, por exemplo. Ou então, no futuro, uma pessoa encontrando os diários de Victor Frankenstein e decidindo criar a sua própria criatura. Para que essa expansão do mundo se dê de maneira transmediática, nós deixamos aqui alguns exemplos, algumas ideias. Os alunos podem criar um podcast em que, por exemplo, entrevistam personagens dessa história, uma história em quadrinhos, ou mesmo uma série de vídeos para TikTok, também com entrevistas, ou mesmo com a dramatização da história. Um jogo de tabuleiro em que os jogadores vão percorrendo essa história, tendo alguma possibilidade de decisão, resolvendo enigmas. Existe uma série de possibilidades, né? E após a produção desse material, os alunos, os grupos podem, por fim, compartilhar suas criações e discutir entre si como esse uso de diferentes mídias pode impactar a forma como a audiência vai perceber a história e também as suas impressões sobre a tarefa realizada.